Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Bom dia, amigos. Dia 8 de julho, sexta festa julina da DBC-FM no Grey de Ibaté. Você está aí acompanhando o nosso jornal pela internet, está vendo 8 de julho, sexta festa julina da DBC. Presenças de 3 acontecimentos sertanejos. Primeiro, o Trio Brasil. É com o Creone, com Parreirito com P, irmão do Barreirito, o antigo Trio Parada Dura. Depois, Ronaldo Filho e Araguaia e Paganelli e Rosângela. Uma festa muito boa. Olha, os ingressos com descontos para os membros da família DBC, R$20. Para quem não é da família DBC, o ingresso custa R$30. E olha, começa às 6. Agora, se o Brasil jogar dia 8 de julho, que seria já nas semifinais, aí a festa começa às 4, porque vai ter telão e jogo do Brasil. Você vai ter o pessoal da festa do milho de Água Vermelha. É a segunda festa que a DBC realiza no Grey. Festança para ninguém botar defeito. Super festa, dia 8 de julho, e eu abro então aí com a nossa camiseta, a camiseta que está sendo feita e vai ser sorteada também para ouvintes, a nossa sexta festa julina. E Grey de Ibaté, como sempre, irmanado com a DBC, presidente Laurito e toda a sua diretoria, e é a grande festa de Ibaté, já se tornando tradicional. Fizemos o ano passado a festa junina do Grey de Ibaté e agora fazemos a segunda. Para nós, com o Grey, é a segunda festa. Para a DBC é a sexta festa junina. Como vai ser em julho, o nome é Julina. Convido você, ingressos à venda para a família DBC antecipados a R$20. E o pessoal compra o ingresso antecipado a R$30. Organização melhor esse ano do que do ano passado. E olha, hein, se o Brasil jogar a semifinal dia 8 de julho, a festa começa às 4. O Brasil começa a jogar às 17 com telão. É isso aí, convido você na abertura de nosso programa, fazendo aí a promoção com as camisetas que a DBC estará sorteando e todos os seus integrantes usando. Ok? Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o BIS Estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. Ter uma paixão é ter orgulho de levantar uma bandeira. E há 46 anos, a bandeira da Unimed é estar sempre ao seu lado. Nos sorrisos, nas alegrias, nas conquistas e na superação. Afinal, para nós da Unimed, cuidar da saúde é mais que oferecer serviços médicos. É a nossa vocação. Somos Unimed. E saúde é a nossa bandeira. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Você está acompanhando a DBC-FM e o nosso Panorama Geral. Nós estamos toda a DBC com a camiseta amarela. Vou baixar um pouquinho o meu computador aqui. A nossa festa julina, dia 8 de julho, lá no Grey em Ibaté. Olha aqui o nome da DBC.
E olha aqui, desse lado de cá, o nome do Grey. 8 de julho, teremos a presença do Trio Brasil, Ronaldo Filho e Araguaia e Paganelli e Rosângela. Vai ser uma grande festa que você terá a sua participação. Muitos assuntos na cidade, muita coisa para conversar com os amigos do nosso jornal DBC. E eu gostaria de falar sobre o blog que nós escrevemos no final de semana. O Tribunal de Contas do Estado, em parceria com a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, vai promover entre os meses de agosto e novembro 2 cursos de capacitação voltados para atender vereadores e servidores das casas legislativas do Estado de São Paulo. O objetivo dos cursos é propiciar aos participantes a compreensão sobre a importância do planejamento e seus conceitos, a relevância das práticas transparente e de responsabilidade fiscal, o aprofundamento do debate sobre as proposituras, elaboração e integração dos instrumentos de planejamento e execução orçamentária. A capacitação, o poder das câmaras municipais, PCM, terá atividade dividida em 2 cursos. O primeiro, denominado Planejamento e Transparência, terá 18 horas de duração, distribuídos em 3 encontros nos dias 21 de agosto, 4 e 18 de setembro. O segundo curso, que abordará o tema Processo Legislativo, terá informações aprofundadas sobre os princípios, fundamentos, conceitos e práticas para proporcionar a maior visão sobre os processos pertinentes à produção de leis, programado para 3 módulos que ocorrerão nos dias 30 de outubro, 13 e 27 de novembro. Veja bem você, meu ouvinte, a preocupação que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem para os nossos 624 municípios, para que as suas câmaras legislativas tenham conhecimento da lei e que cumpram a lei, ou seja, dividido em 2 módulos, o primeiro, planejamento e transparência, e o segundo, com os fundamentos para a elaboração das leis. Isso é muito importante. Veja bem que o Tribunal de Contas preocupa-se com a formação dos vereadores. Por quê? Pense bem. Muitas vezes, um representante comunitário, uma figura conhecida da nossa sociedade, ela participa da vida da comunidade. Os amigos pedem, os companheiros, candidate-se a vereador. Aí o cidadão chega à Câmara, mas desconhece o poder público. E ele na Câmara, ele passa a ser um agente do poder público. Precisa conhecer até onde a competência do poder legislativo para atuar. Por exemplo, a Câmara Municipal de São Carlos não pode fazer leis que onere o Executivo, crie despesas para o Executivo. Por quê? Porque acontece o seguinte, acontece que para fazer novas despesas tem que se alterar o orçamento. E o orçamento ele é anual. Aprovado o orçamento, não pode-se mais criar novas dívidas, novas receitas, porque, na realidade, ele tem que ser a previsão de gastos para o ano. Então, o vereador tem que conhecer. E como é que se faz uma lei? Quais são os requisitos da lei? A impessoalidade, ela ser uma lei de caráter geral, uma lei que seja dentro dos preceitos constitucionais. Existem os preceitos que tornam a lei legal, é uma lei que tem que cumprir, inclusive, princípios básicos da moral da nossa sociedade. Então, esse curso que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vai realizar agora no 2º semestre é muito importante. E eu acho que os vereadores de São Carlos não devem ter vergonha de fazer este curso.
os vereadores de Araraquara, Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, de toda a nossa grande região. Participem, porque é um curso do Tribunal de Contas. Há então uma ligação entre a Câmara e o Tribunal de Contas, uma aproximação do conhecimento de toda a legislação. Isso é importante para o exercício da democracia. Nós colocamos essa matéria no blog porque nos parece muito importante pelo seu conteúdo. E todas as vezes que uma matéria vai aumentar o conhecimento de nossos cidadãos, agora em específico do Poder Legislativo, é muito importante que ela seja tratada e vista como uma fórmula, uma maneira de se aumentar o conhecimento do vereador. Porque o vereador, ele não faz escola, ele não frequenta escola para ser vereador. Ele faz o quê? Ele é escolhido na eleição direta da população. E, já falei, nem sempre ele tem o conhecimento constitucional, ele tem o conhecimento da legislação estadual, da legislação municipal e precisa ser orientado. A maioria dos vereadores exercem profissões totalmente diferentes do campo do direito. Por isso, é muito importante que você, meu caro ouvinte, entenda que o nosso intuito é da colaboração, porque uma matéria que nós recebemos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e nós temos que divulgar aos nossos ouvintes. Inclusive, para participar e para efetuar a inscrição, que ficará até o dia 10 de julho. Dia 10 de julho, o vereador do nosso estado de São Paulo tem de prazo para fazer a sua inscrição nestes 2 cursos que estarão acontecendo no segundo semestre. Volto a falar para você, a capacitação, o poder das câmaras, PCM, câmaras municipais. O primeiro, denominado Planejamento e Transparência. E o segundo tema, Processos Legislativos, que é fazer as leis. Então, as inscrições, elas vão até o dia 10 de julho. Cada presidente da Câmara receberá um ofício convite e o e-mail contendo endereço eletrônico exclusivo e relativo ao polo de capacitação mais próximo da Casa Legislativa. O participante que tiver frequentado 83% das atividades receberá um certificado de conclusão endossado pelas instituições promotoras do curso. A realização dos cursos, com apoio do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Educação, da Rede do Saber, da Secretaria da Gestão Pública, na Tecnologia para a Rede de Escolas do Governo, da Fundação de Desenvolvimento Administrativo, Fundap, e do Centro de Integração Expressa Escola. A coordenação dos trabalhos é da Escola Paulista de Contas Públicas, do próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Mais informações podem ser obtidas pelo endereço eletrônico epcp-tribunaldecontas.tce.esp.gov.br, ou então o telefone do Tribunal de Contas em São Paulo. É o DDD 11 3292 3660. Então, é uma colaboração nossa fazer a divulgação para os vereadores, para as casas legislativas de toda a região, todos aqueles que nos acompanham. E você, meu ouvinte, você que acompanha, você que tem um amigo vereador, fala para ele. A DBC anunciou que o Tribunal de Contas, no segundo semestre, vai fazer cursos de aprimoramento do exercício, da capacitação dos vereadores e dos servidores das casas legislativas. Eu ouvi na DBC, eu li no blog do Antônio Walter na DBC. Então você que é meu amigo, faça sua inscrição até o dia 10 de julho. Dia 10 de julho é uma quinta-feira.
depois do feriado de 9 de julho. Aí, então, os vereadores que se inscreverem e também os presidentes das casas precisam divulgar bastante, porque é muito importante. E olhem, o saber, o conhecimento não ocupa lugar. Vai dar aos vereadores, aos servidores do Legislativo um conhecimento maior, o que é bastante importante. Essa foi uma das matérias que nós levantamos no nosso blog nesse final de semana, que eu passo então a você, ouvinte do nosso Panorama Geral, dentro do nosso Jornal DBC, desta segunda-feira, muito importante, dia 30 de junho, e olhem, 30 de junho, hoje, na família DBC, vamos ter o sorteio de mais um salário mínimo do Cido Hair Studio. É o nosso amigo Cido Cabeleireiro, mais uma vez dando um salário mínimo, R$ 724 para a família DBC. E você não pode esquecer também, dia 8 de julho, véspera de feriado, grande festa junina da DBC. Vai ser em julho, festa julina, DBC e Grey, e a presença do trio Parada Dura, hoje Trio Brasil, modernizado, grande sucesso da música sertaneja, Ronaldo Filho Araguaia e Panganelli e a Rosângela, além de outras atrações. Você fica conosco porque tem muito mais notícia no programa desta segunda-feira. A informação completa. Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o PIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. Ter uma paixão é ter orgulho de levantar uma bandeira. E há 46 anos, a bandeira da Unimed é estar sempre ao seu lado. Nos sorrisos, nas alegrias, nas conquistas e na superação. Afinal, para nós da Unimed, cuidar da saúde é mais que oferecer serviços médicos. É a nossa vocação. Somos Unimed. E saúde é a nossa bandeira. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Jornal DBC e o nosso Panorama Geral. Lembro a você que o artigo 128 da Lei Orgânica do Município de São Carlos, ela é constitucional. É constitucional por quê? Porque o artigo 30 da Constituição Federal é claro e cristalino e outorga ao Poder Executivo Municipal a prestação direta dos serviços de água e esgoto. O artigo 30, no seu inciso 5º, diz o seguinte: compete ao município, inciso 5º, organizar e prestar diretamente os serviços públicos de interesse local, incluindo transportes coletivo que tem caráter essencial. O serviço de água e esgoto é um serviço essencial ao nosso município e deve ser feito e continuado pelo SAI. Estou dizendo isso porque conversas de bastidores continuam falando que será proposta na Câmara um pedido de revisão da Lei Orgânica do Município no seu artigo 128, porque não poderia a cidade, a prefeitura, o município
de forma direta explorar a água. Teria que fazê-lo através de concessão. Atrás do morro tem jacaré. Atrás do morro tem jacaré. Você não viu o jacaré atrás do morro? Eu estou vendo daqui. Por quê? Se a prefeitura, desde 1857, cuida da água, nós nunca tivemos problemas seríssimos de água em nossa cidade. Hoje falta água em muitos bairros, mas falta por uma falta de planejamento da chegada da água. Mas não que falta água. Nós estamos em cima do aquífero Guarani e a água para nós não tem faltado. O produto água, líquido, esse líquido chamado água, H2O. O que falta é a chegada do H2O, da água, na casa da população, na casa do cidadão. Tem uma diferença muito grande e que você precisa anotar. Agora, nós tivemos, na última sexta-feira, pela manhã, 7 da manhã, o SAI comemorando 45 anos de vida. Olha, 45 anos de vida. É como se você tivesse um filho nessa idade. E o SAI já fez tanta coisa. Barbaridade. Lembro-me do interventor, Dr. Antônio Teixeira Viana. Ele era o diretor da Embrapa em São Carlos e foi convidado pelo governo que todo mundo critica, o governo de ditadura, disso, daquilo, e ele foi então nomeado interventor no nosso município. E ele, na sua administração, ele criou duas coisas. Ele criou o quadro de carreira dos funcionários públicos, isso em 1969, que ele ficou, o Zé Bento foi eleito para 68, 69, 70 e 71. E o doutor Viana cumpriu o mandato, o Zé Bento cumpriu 1 ano e o doutor Viana cumpriu os outros 3 anos. E ele criou na prefeitura, ele criou como interventor quadro de carreira do SAE. Criou o quadro de carreira do SAI, criou o quadro de funcionários, fazendo a carreira dos funcionários públicos. Isso em 1969, 70. Depois, os prefeitos populares, eleitos pelo povo, tendo outros interesses, teve um até que mudou todo o setor administrativo e criou. A Câmara tem o município, a Prefeitura Municipal, ela tem 2 tipos de funcionários. O servidor público e os de quadro de carreira, e os quadros de confiança. Então, o salário era achatado, ninguém crescia, ninguém subia na carreira da Prefeitura. Ele era servidor, tinha os triênios, quinquênios, tinham um adicional por tempo de serviço, mas o salário básico era o mesmo. Só pelo tempo de serviço é que havia uma diferença salarial. Depois foram mudando e hoje a geração criou alguns cargos que dentro de uma carreira que ainda precisa ser melhorada, precisa ser transparente, porque na verdade o funcionário público não tem um quadro de carreira transparente, claro, e que todo mundo, não sendo cumprido o que diz a legislação, possa ir ao judiciário e pedir a sua promoção. Então, o interventor, ele criou esses 2 quadros de carreira, do SAI e da Prefeitura. E que fez mais o doutor Antônio Teixeira Viana? Ele foi buscar água no Ribeirão do Feijão. Devemos a ele, interventor, doutor Antônio Teixeira Viana, a água que nós puxamos hoje do Feijão.
O povo precisa conhecer a história da cidade, lembrar como é a nossa história. Hoje nós temos o espraiado, que agora a prefeitura colocou bombas anfíbias. Depois de muito tempo, o Sérgio Pepino conseguiu essa melhoria para o SAI, está de parabéns por isso. E puxamos águas do Ribeirão Feijão, além dos poços artesianos. Então veja bem, o que o Dr. Viana fez foi buscar água lá a 15 quilômetros da cidade, uma tubulação de 8 polegadas, 6 polegadas é que puxam aqueles canos, todos de ferro, e a gente puxamos água até hoje. Isso, veja bem, vamos colocar, vamos dizer, ele saiu do governo em 71, vamos botar 70, 80, 90, 2000, 2010, mais 4, 44 anos. 44 anos que o Dr. Viana puxou a água do Ribeirão Feijão. Agora, ninguém fala isso. Porque o passado muitas vezes não interessa, e não interessa mesmo. Mas o passado projeta o futuro. E se você tem a projeção do passado para o futuro, você tem, consequentemente, que levar em consideração tudo isso. Agora, no governo do engenheiro Paulo Roberto Altomani, o Paulo fala que eu não gosto dele, e ele escuto assim dizer por aí, ele fala que eu sou petista. Nunca vi isso, nunca vi um prefeito falar. Pelo menos é os comentários que chegam até a minha pessoa, viu, Paulo? Eu fico chateado porque um prefeito não pode misturar a opção particular, pessoal, de um jornalista no seu governo. Eu estou filiado ao PMDB desde 1982. Eu sou do PMDB. Esse é o meu partido, identifica a minha posição política. Por quê? Porque eu acho que, na minha visão, o cronista esportivo, o jornalista, o radialista, ele tem que dizer qual é a opção política dele. Não tem crime nenhum, porque não adianta você ficar ouvindo uma pessoa e não saber qual é a ideologia política dela. Agora, não tem nada a ver ideologia política com ações e fatos políticos. Aí vai uma diferença muito grande. E eu fico, não chateado, e também não fico revoltado, não, porque para mim não vai mudar meu ser e não vai mudar a minha pessoa em nada. Mas o engenheiro Paulo Roberto Altomani, segundo comentários, fala, não, a DBC é do PT. A rádio não é de ninguém, a rádio é do povo. Aqui é Rádio Carinho, Rádio Amor, uma das maiores audiências da cidade. Eu não tenho, nunca ouviram eu fazer propaganda de um político, eu não faço propaganda de um político. Eu não faço propaganda política, eu não enalteço ninguém pessoalmente. Falo com tudo que tem que falar. Por exemplo, ainda comentei, fiz uma entrevista com o Newton Lima a semana passada, eu falei, Newton Lima, o meu feeling de jornalista diz que vocês estão errando em não colocar um candidato do PT a deputado estadual em nossa cidade. Mas nós vamos apoiar a Marcialia, o partido resolveu apoiar a Marcialia de Araraquara. Falei, olha, vocês, eu olhando, não sou ninguém, mas olhando, falei, como é que você vai ter um presidente da República do PT? Como é que você vai ter um deputado do PT federal e não vai ter um deputado do PT estadual para poder somar voto para as legendas? Agora fica assim, fica manco, PT fica manco, PT puxa de uma perna. É a mesma coisa. A cadeira tem 4 pernas, tira uma, fica 3, a gente cai. Falei, Newton Lima, onde é que vocês estão com a cabeça? O partido resolveu. Bom, isso é problema de vocês, quer dizer, resolveu, acabou. Mas são observações que um jornalista tem que fazer, porque ele transmite conhecimentos
e transmite informações ao seu público, aqueles que acompanham a sua área de atuação e de formação de notícias e trazer aí para o público da nossa cidade. Então, são fatos importantes. Agora, quero mandar um recado mais uma vez ao prefeito Paulo Altomani. Paulo, eu sou do PMDB, eu nunca fui petista, eu nunca fui da Arena, eu sempre fui do PMDB, desde 1982. Eu nunca mudei de partido, porque você começou no PV, se não me falha a memória, o PSDB acho que é o seu terceiro partido, Paulo, não sei que eu esteja errado, mas você mudou de partido. Eu nunca mudei de partido, entendeu? Agora, também, o que interessa para o ouvinte saber que partido eu sou? Ele quer saber se o que eu falo tem base, se o que o jornal DBC transmite tem fundamento. Isto é que é o importante. Mas vamos voltar e vamos falar agora sobre a festa de 45 anos do SAI. O SAI está atravessando um período muito bom, por incrível que pareça. Embora a rede de vazamentos na cidade ficou por culpa do PT. O PT também não cuidou do jeito que devia cuidar do vazamento da cidade. No tempo do PT, tinha vazamento. No tempo do PT, faltava água. E a grande perda do PT foi o engenheiro, me lembro o nome dele, o engenheiro, que foi o primeiro presidente do SAI. Ele foi presidente do SAI, depois entrou o Cotrim, meu amigo Cotrim, do PMDB, e a política acabou assim por ter outros interesses e consequentemente. Mas o PT também não fez o trabalho que tinha que fazer. Você tem que reconhecer isso. Fez muito, mas não fez tudo. Não fez tudo. Levou água para o centro de tecnologia lá do Broa, para aquele loteamento, levou água para a cidade, mas não fez tudo. Agora, o Sérgio Pepino, homem probo, honesto, direito, amigo nosso há mais de 40 anos, filho do senhor José Pepino, ele assumiu o SAI com muita responsabilidade e com muita coragem, viu, Sérgio? Você assumiu o SAI com muita coragem, com muita responsabilidade, você, são carlense que é, para poder prestar o seu trabalho à nossa comunidade. E agora, depois de 18 meses, o SAI, dentro da prefeitura, é o órgão que melhor faz e que melhor realiza um trabalho público para São Carlos. O PT havia deixado alguns convênios, o dinheiro está chegando agora. Nós vamos ter 28 milhões para ampliação da estação de tratamento de esgoto, virão 22 milhões para a estação de tratamento do abastecimento de água. Estão sendo feitas as adutoras reunindo e ligando os bairros e as caixas d'água. E consequentemente, na região do Varjão, está também tendo ações, criando-se adutoras, e o Pepino está fazendo um excelente trabalho no SAI. Parabéns, Sérgio Pepino, pelo seu trabalho no SAI. Você merece o respeito e que toda a nossa população tire o chapéu para você. Hoje pela manhã você fez na sexta-feira pela manhã, você fez a festa de 45 anos do SAI. Nós vamos conversar com você então. Você fala sobre o crescimento do SAI e também sobre os pulmões de água que serão implantados na cidade e outras obras. Sérgio Pepino, presidente do SAI, está conosco por ocasião da comemoração dos 45 anos de vida do SAI. Sérgio, bom dia.
Bom dia. A autarquia tem que acompanhar o desenvolvimento da cidade, que está muito rápido, né? Então, graças a Deus, nós estamos acompanhando o desenvolvimento da cidade, estamos conseguindo acompanhar esse grande boom imobiliário que tem, atendendo todos os locais, pondo água e captando esgoto, tratando de esgoto da cidade inteira. Enfim, a autarquia, agora que ela está fazendo 45 anos, ela sempre esteve acompanhando o progresso da cidade. E mais do que nunca agora, né, que nós estamos tendo um verdadeiro boom imobiliário na cidade, ela continua acompanhando, continua crescendo, continua prestando bons serviços. E esperamos que isso continue por muitos e muitos anos. Eu gostaria que o senhor falasse agora um pouco sobre os pulmões de água que vão ser instalados em alguns pontos da cidade para poder suprir alguma falta de água durante 2, 3 dias, é isso? O modelo da cidade estava completamente errado, né? Não se fazia reserva de água, se fazia somente a extração de poços, captação de superficiais e distribuir essa água. Porém, quando acontecia um problema num dos poços, o comprometimento daquela parte fazia com que a falta d'água fosse muito grande naquela região. Nós mudamos o modelo. Hoje o nosso modelo é reserva de água para 2 dias em todos os locais estratégicos, e a interligação desses mega reservatórios. Com isso, nós fazemos com que a água de um local vai para outro através de adutoras, e quando acontece o problema num dos poços, a gente pode de outro local alimentar essa região e não deixar faltar água. O SAI está fazendo muitas obras. Nós estamos fazendo 11 quilômetros de adutoras, nós estamos fazendo 3 grandes reservatórios, nós estamos fazendo obras no Varjão, estamos fazendo obras na cidade de Araci, no Tenor Garcia, no Santa Felícia, adutoras ligando o CDHU na cidade de Araci, adutoras ligando o Parque Fer no Jardim do Bosque. Enfim, nós estamos com várias frentes de trabalho, fazendo 11 quilômetros de adutoras, fazendo a interligação de todos os pontos estratégicos da cidade. Jornal DBC Web. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelli, do Jornal DBC. Eu agora continuo com a comemoração dos 45 anos do SAI, e quero lembrar que no primeiro mandato do Newton Lima, o professor Jurandir Polvinelli, ele foi chamado para presidir o SAI. E ele fez um trabalho de fazer reservatórios em todos os bairros da cidade e uni-los, passando a água de um para outro. Quer dizer, ele planejou esse trabalho. Depois ele saiu para dar lugar ao Cotrim e, consequentemente, o trabalho dele ficou paralisado. Agora o Sérgio Pepino está retomando quando ele fala sobre os pulmões de água que vão ser implantados na cidade. Mas o professor Jurandir Polvinelli, ele foi, no primeiro ano do Newton Lima, no primeiro mandato do Newton Lima, a pessoa que presidiu o SAI. Mas, continuando sobre os festejos do aniversário de 45 anos do SAI, o prefeito Paulo Altomani foi ouvido pela nossa DBC FM e fala, então, sobre essa comemoração muito importante para a cidade. Prefeito Paulo Altomani, o nosso bom dia. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o Sérgio Pepino, e em nome do Sérgio Pepino, cumprimentar toda a diretoria do SAI, cumprimentar o senhor Euclides, o funcionário mais antigo que vai ser homenageado hoje, cumprimentar a funcionária mais antiga, Eulália, que eu tive o prazer de conhecer em 1969, trabalhando ali na Jesuíno de Arruda com a São Joaquim, na administração do senhor Walter Petroni, logo do início da criação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto na cidade de São Carlos. Então, para mim, é um motivo de orgulho muito grande estar nesse momento comemorando os 45 anos da entidade e dizer que também é um orgulho muito grande poder ser prefeito de uma cidade que conta com a prefeitura com 4.300 funcionários, conta com serviço autônomo de água e esgoto com cerca de 400 funcionários, pessoas envolvidas, comprometidas com o bem comum. Então, eu quero dizer que é um orgulho muito grande
ser prefeito de uma sociedade tão maravilhosa como todos vocês que nos assistem nesse momento, e a vocês, principalmente a vocês, trabalhadores da Prefeitura Municipal, trabalhadores do SAI, meus companheiros de caminhada nesse momento, para ajudar a administrar essa maravilhosa cidade que todos nós amamos, que é a cidade de São Carlos. Jornal DBC Web. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelli, do Jornal DBC. Continuando e encerrando a nossa divulgação sobre a inauguração ou a comemoração dos 45 anos de SAI, vamos conversar agora com o vereador Marquinhos Amaral. Ele vai conversar conosco, esteve presente a essa inauguração e fala que a Câmara está trabalhando para São Carlos. Marquinhos Amaral, é com você. Autarquia desde 1969. Eu não era nem nascido, mas foi o meu tio, o José Bento Carlos Amaral, quando prefeito de São Carlos, em 1969, que criou o SAI. E nós temos uma obrigação, temos um compromisso moral, ético, de fazer com que essa autarquia cada dia seja mais valorizada e cada dia cresça mais. Nós vimos aqui uma homenagem a um servidor falecido, um servidor que vestia a camisa do SAI, um servidor que valorizava aquilo que ele tinha, que era o seu emprego. E nós temos que valorizar os nossos empregos, nós temos que valorizar as nossas profissões e lutar para cada dia sermos melhor. E sendo melhor, tendo qualidade, tendo bom atendimento, aquele que é o nosso patrão, que é o povo, nós temos certeza que ninguém vai mexer com essa autarquia. Ninguém vai fazer nada enquanto ela estiver investindo em caminhões como nós estamos vendo hoje. Ninguém vai fazer nada enquanto no trabalho desse prefeito, que vai para Brasília de manhã, volta de madrugada e conseguiu, junto com o Sérgio Pepino, 29 milhões a fundo perdido. A cidade vai receber e não vai ter que pagar nada. Então, enquanto nós tivermos resultado, e os resultados estão vindo no momento em que nós pegamos, no final do governo passado, uma autarquia onde funcionários iam me procurar e diziam: nós não temos sapatão para poder trabalhar, nós não temos equipamento de segurança para poder trabalhar. Isso eu espero e eu tenho visto que está mudando, e nós estamos com os nossos gabinetes abertos, todos os vereadores, para lutarmos caso as coisas não aconteçam aqui. Então o SAI, para mim, é uma coisa muito gratificante. Quantas e quantas vezes nós não viemos aqui no Campinho, fizemos campeonatos de futebol? Quantas e quantas vezes nós não fomos tomar uma cervejinha com os funcionários do SAI? Então, para mim, é um motivo, e eu acredito, para todos os 20 vereadores, é um motivo de muito orgulho poder estar aqui hoje participando de uma festa bonita como essa. E nós temos vereadores que dar um presente para o SAI, e o nosso presente já foi dado antecipadamente. Quando nós saímos, cada um do nosso gabinete, viemos aqui, lá do outro lado no refeitório, e assumimos um compromisso moral, um compromisso ético com cada um de vocês, de manter o emprego sagrado de vocês, para que vocês possam sustentar as suas famílias. Esse compromisso, eu acredito que posso falar em nome dos meus pais. Esse compromisso está mantido, esse compromisso está em pé, e nós vamos, ao lado do prefeito Paulo Otomani, ao lado do Sérgio Pepino, sempre honrar os nossos compromissos, que é com vocês. O prefeito disse na eleição: agora é nós. E eu quero dizer, agora somos nós, Câmara, Prefeitura e SAI, unidos pelo bem de São Carlos. Jornal DBC Web. As notícias que você procura estão aqui. Jornal DBC.
Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o PIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações: atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. Ter uma paixão é ter orgulho de levantar uma bandeira. E há 46 anos, a bandeira da Unimed é estar sempre ao seu lado. Nos sorrisos, nas alegrias, nas conquistas e na superação. Afinal, para nós da Unimed, cuidar da saúde é mais que oferecer serviços médicos. É a nossa vocação. Somos Unimed. E saúde é a nossa bandeira. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Você está ouvindo o nosso Panorama Geral, a notícia tratada com todo respeito. E eu quero deixar claro às lideranças municipais da cidade que a DBC não mistura notícia e informação para os seus ouvintes com interesses pessoais. A nossa obrigação é informar. Entrevista o Paulo Altomani, a administração que está no poder, porque o ouvinte tem que saber o que acontece. E a gente não guarda raiva de ninguém, não. Não guardamos raiva de ninguém. Mas agora vamos falar também de outro acontecimento importante que aconteceu no final de semana. Foi a inauguração da Escola Jardim dos Coqueiros, que ela tem um diferencial. Capta as águas de chuva, aproveita, e é uma escola para 800 alunos. E vai atender ensino fundamental e o ensino da pré-escola. Conversamos com o vereador Maurício Ortega. Ele fala aos ouvintes do nosso jornal DBC sobre a inauguração da Escola do Jardim dos Coqueiros. E os moradores muito felizes com essa escola que começa a funcionar a partir de agosto. Maurício Ortega, bom dia. Está inaugurando, além da escola aqui, nós teremos também a escola de São Carlos VIII, mas é a escola municipal. Essa escola aqui eu vejo de uma forma impressionante o padrão de construção, uma escola muito bem construída, você percebe que é uma construção de primeira categoria. Além de tudo, nós temos um sistema aqui de captação de águas de chuva, já o reuso, o uso dessa água de chuva para irrigação das plantas, para lavagem do prédio, quer dizer, é uma forma evoluída, uma forma moderna de pensar as escolas. Além de ser um lugar, você percebe que já se inaugura uma escola com cortinas, com uma cozinha extremamente bem construída, com um material que os utensílios da cozinha também de primeira categoria. Então isso é escola, é realmente o que nós precisamos ter. Uma escola com esse padrão, que é um padrão que o Estado de São Paulo merece, todo o Brasil merece. Maurício, outra questão também, os alunos também se dedicam mais devido à escola também, tem uma estrutura melhor a oferecer. Não resta dúvida, eu acho que o aluno ele encontra um ambiente favorável à manutenção dos prédios, a organização do espaço leva o aluno a tomar cuidado com isso, onde ele aprende e percebe que é muito mais gostoso você viver num ambiente limpo, num ambiente organizado. Então isso aqui eu acho que essa experiência o aluno leva até para casa dele. Jornal DBC Web. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Quem esteve presente também nessa inauguração foi a diretora de ensino Débora Costa Blanco. Sempre participamos, entrevistamos a Débora e ela vai responder para nós a duas questões. A primeira, ela faz o comentário da Escola do Jardim Coqueiros, que atenderá não 800, 960 estudantes. A escola terá sala de informática, biblioteca e possui uma estrutura diferenciada. Comente para a gente, Débora, o que é tudo isso. A palavra é sua. Para a gente é uma satisfação muito grande
hoje para visitação pública essa escola estadual, porque ela mostra mesmo a força do governo de São Paulo, porque nós podemos aqui verificar todo o equipamento tecnológico que está investido aqui, o acervo literário, a qualidade dessa infraestrutura aqui, todos os professores já contratados trabalhando. Então, outros projetos que serão desenvolvidos aqui, como sala de leitura, escola da família, professores mediadores. Então, essa escola ela vai representar muito para esse bairro. Era já uma reivindicação antiga, um prédio adequado para o adolescente, né? Porque essa escola ela está preparada para receber os alunos um pouquinho mais velhos, adolescentes. E principalmente o que a gente não pode deixar de registrar é a questão do reuso de água. Ela é uma escola sustentável, ela reutiliza toda a água da chuva e é um caminho sem volta. Nós temos que educar os nossos alunos para isso e preparar todos os prédios públicos também para ser sustentável. Então isso é uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de registrar. Quantos alunos vão estudar nessa escola? Ela está, hoje nós estamos atendendo ainda por volta de 300 alunos, porque foi uma fase de implantação, mas a demanda do ano que vem já está projetada para 960 alunos. Nós vamos ter todo o período da manhã com o ensino médio regular, todo o período da tarde do 6º ao 9º ano e todo o período da noite para o ensino médio e o EJA, se for necessário, para a população aqui do bairro. Esse padrão de escola vai ser estendido para outras escolas? Sim, a cidade Araci 4, que já está em obra, em andamento. Os Jardins Avaglia, que o governador fez a abertura da obra lá no fórum. Nós já iniciamos as obras esta semana, todos neste padrão. E também outra questão também, isso vai suprir a necessidade também das vagas escolares na cidade? Nós não temos problemas de vagas, nós atendemos todas as nossas necessidades, a demanda aqui de São Carlos. Mas o que é importante é a gente levar cada vez mais a escola perto da casa do aluno. Ele tem que desenvolver essa coisa da comunidade, né? Da escola estar no bairro, daí trabalhar pela qualidade da sua escola, trabalhar pela benfeitoria do bairro, pela melhor qualidade de vida de todas as pessoas que moram ali naquela região. Isso que é importante. Jornal DBC Web. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Uma outra pergunta que a Débora Costa Blanco vai nos responder é sobre alimentação. E olhem, na escola do Jardim dos Coqueiros vamos ter uma alimentação diferenciada. Por que isso, Débora? Quanto à questão da alimentação escolar, a gente está tentando aqui em São Carlos, já conseguimos, né, implantar algumas coisas como os utensílios, pratos de vidro, talheres de inox, garfo e faca, balcão térmico e self-service. Então, nós temos uma exigência para cumprir nutricional, que nós temos um convênio com a prefeitura que está sendo plenamente cumprido. E nós, como vocês puderam ver, o refeitório, a nossa cozinha, ela tem um padrão de restaurante estudantil, que é o nosso próximo passo. Que todas as escolas sejam elevadas a esse padrão de restaurante estudantil. Até com cardápio, né? Exatamente. O cardápio ele é feito pela nutricionista, que é um convênio com a prefeitura. Também nós temos a nossa, ele tem que cumprir todas aquelas exigências nutricionais. E também nós temos que deixar de lado aquela ideia de que a alimentação escolar é para alunos carentes. Não, a alimentação escolar é um direito do estudante. Nós temos que cada vez mais incentivar que esse consumo seja feito nas nossas cozinhas, nos nossos refeitórios e tirar aquela cultura de cantina, de consumo. Jornal DBC Web. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Como sempre, vereador Marquinhos Amaral presente em todos os acontecimentos, representando o Poder Legislativo, e conversa também conosco sobre a inauguração da Escola Jardim dos Coqueiros. Como sempre, a zona leste da cidade, onde nasce o sol, não é verdade? Onde nasce o sol, na zona leste, vai ter uma escola muito importante. Marquinhos Amaral diz pra gente por quê.
Bom dia a todos os amigos. É uma satisfação nós voltarmos a falar nos microfones dessa conceituada emissora. Nós viemos hoje, sexta-feira pela manhã, aqui na escola, que levará o nome do saudoso professor Adoar Kemel Dibo, graças a uma iniciativa desse vereador e do deputado Lobi Neto, que nós solicitamos ao deputado Massafera que essa escola, e isso teve o apoio da comunidade através de um abaixo-assinado com 400 assinaturas, para que essa escola levasse o nome deste homem que por muitos anos foi um educador nato. Foi professor de biologia em diversas escolas e mais notadamente na tradicional escola Álvaro Guiel, foi dentista da rede estadual escolar e foi jornalista por muitos anos. Um educador nato é uma pessoa que tem uma folha de serviços prestados à educação de São Carlos e do país. E isso está tramitando na Assembleia Legislativa e dentro em breve essa escola receberá o nome do professor Adoar. Não obstante a isso, nós nos sentimos muito felizes em fazer essa visita, porque quando eu era chefe de gabinete do deputado Lobi Neto, o deputado conquistou essa escola para São Carlos e eu acompanhei para e passo todo o andamento, desde a licitação, da escolha do terreno, nas negociações com a prefeitura, com o prefeito da época, que era o prefeito Oswaldo Barba, e antes era o prefeito Nilton Lima, depois o prefeito Oswaldo Barba, nós conseguimos o terreno. Então é uma satisfação nós podemos vir aqui agora, participar, conhecer a escola já funcionando, não totalmente, mas funcionando com uma estrutura muito grande, e é um benefício enorme para São Carlos. E o governo do estado já autorizou a construção de 2 novas escolas e nós já votamos na Câmara Municipal um convênio na prefeitura com o governo do estado através da FDE, dando 2 terrenos, um no Zavaglia e um na cidade de Araci, onde sem dúvida nenhuma serão construídas 2 novas escolas desse padrão. Uma, inclusive a do Zavaglia, é maior do que essa escola aqui no Jardim dos Coqueiros. Então, é o governo do estado, através da Secretaria de Educação e da FDE, investindo com uma parceria com a prefeitura, com o prefeito Paulo Otomani, com o apoio da Câmara, investindo na educação. Então é um prazer muito grande poder vir aqui num local como esse. Eu sempre digo, é muito importante a gente visitar escolas, novas escolas, para a gente não ter que visitar novos presídios. Jornal DBC Web. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelli, do Jornal DBC. A inauguração da escola Jardim dos Coqueiros reuniu o professorado e lá esteve também o presidente do Professorado Paulista, o CPP de nossa cidade, professor Azuais Martins de França. Ele também dá o destaque da chegada e da construção de novas escolas para atender às gerações atuais. Eu estava fazendo uma observação. Na Copa do Mundo de 1970, o Brasil tinha 90 milhões. A música tinha 90 milhões torcendo pelo Brasil. Hoje, em 2014, ou seja, 44 anos depois, nós estamos com 202 milhões de habitantes. 120% de aumento. Azuaite, converse conosco sobre mais essa escola que chega a São Carlos. Bom dia, acho que você tem que entender mais de um aspecto numa situação como essa da construção de uma escola, de uma boa construção e tudo mais. É muito importante que se construam escolas, isso é óbvio. Eu tenho sempre repetido a frase do Vitor Hugo, quem abre uma escola fecha uma prisão e tudo mais. É claro que isso é importante. Importante também que o governo do estado de São Paulo, com relação a São Carlos, não tenha essa postura de porque em São Carlos não aceitaram a municipalização do ensino estadual, eu não vou mais construir mais escolas. Acho que isso daí vem sendo bem negociado e as escolas, a construção das escolas vem sucedendo em São Carlos. Agora, um outro aspecto importante que me chama a atenção, que me salta aos olhos, é o fato da qualidade do prédio.
qualidade do prédio. Quer dizer, não são construções baratas, pequenas, em que... Veja, você faz as coisas bem feitas, as coisas bonitas, quando você ama aquilo e quando você ama as pessoas que vão conviver dentro daquele ambiente. E isso também é muito importante para a qualidade do ensino. Pois é, a qualidade do ensino vem da relação de afeto, de carinho, de amor com todo um ambiente, desde os cuidados do projeto da construção, e isso se desdobra no funcionamento das escolas. Então houve um tempo em que você construía verdadeiros templos, como nós temos aqui o Álvaro Guião, como escola pública, como nós tivemos na escola privada, o Dante Alighieri, como nós tivemos o Colégio Diocesano, como nós tivemos o Colégio São Carlos. Belíssimas construções que serviam de templo para o saber, templo do ensino. Uma construção como essa nos faz lembrar dessa época que se valorizava sobremaneira o ensino e a educação. Jornal DBC Web. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Lobi Neto, também representando a política do PSDB, esteve presente e conversa com os ouvintes do nosso Jornal DBC, falando sobre a inauguração da Escola Jardim dos Coqueiros. Lobi, o nosso bom dia. Olha, para nós é uma satisfação. O governador, mais uma vez, através da Secretaria de Educação, do DERMA, mais uma escola na cidade de São Carlos. E agora, esse lado da cidade, esses bairros da cidade, Jardim Coqueiros, Tangará, Fragá, uma nova escola, uma escola estadual para atender 960 vagas, uma obra de 6 milhões, não é? E com 8 salas de aula e com quadra já coberta, e todos os equipamentos, sala com acesso a São Paulo, todos os equipamentos, sala de informática. É muito importante o Estado, mais uma vez, contribuindo em parceria com o município entregando o terreno, mais uma escola. Além dessa escola, nós teremos já uma em construção, que já está, na cidade de Araci, mais uma na cidade de Araci, além das 3 que nós já temos. E agora também no Jardim Zavaglia, já dando ordem de serviço para iniciar mais uma escola. Então são escolas pré-moldadas, escolas muito bonitas e que vai atender uma demanda regional aqui da cidade muito importante. Com isso, a educação de São Carlos vai valorizando cada vez mais, atendendo essa clientela e melhorando cada vez mais, educando os nossos jovens, as nossas crianças, para que possam ter um grande futuro. Jornal DBC Web. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. E para encerrarmos a presença da classe política de São Carlos, dos administradores que estiveram participando da inauguração do Jardim dos Coqueiros, o prefeito Paulo Roberto Altomani falou com os amigos da nossa DBC FM. Paulo, o nosso bom dia para você. É uma cidade, para ser uma cidade correta do ponto de vista social, ela tem que dar oportunidade de qualidade de educação para todos os níveis. Então nós inauguramos a CEMEI Paulo Freire aqui há 2 semanas atrás e hoje nós estamos inaugurando essa escola estadual, uma belíssima qualidade, professores entusiasmados, uma qualidade imobiliária fantástica, uma biblioteca fantástica, um lugar onde o aluno tem prazer de frequentar e não ele é obrigado a frequentar. Dessa forma, nesses bairros aqui, Jardim dos Coqueiros, Itamaraty, Munique, a gente vai criando com a qualidade de ensino igualdade de oportunidade, para que essas crianças que saem na CEMEI bem alimentadas, bem formadas neurologicamente, e vêm para o ensino médio agora, também com a merenda de alta qualidade que nós estamos formando, professores de excelência que nós temos aqui, livros de excelência. Eu estou vendo aqui o ABCD da astronomia e astrofísica, coisa que eu adoro, é estudar o sistema solar, o sistema interplanetário. São ferramentas que as crianças têm para fazer com que o sonho delas de ser alguém na vida possa ser realizado.
É a utopia do impossível, que é sempre possível, segundo o Prêmio Nobel de Química que esteve conosco aí o ano passado, se houver um grupo de pessoas disponível a atingir o impossível. Então, quero cumprimentar a Débora, quero cumprimentar a Lilian Lobe, quero cumprimentar o Lobe, o Marquinhos Amaral, a professora Zweig, que está aqui, o presidente da Câmara, todos vocês da imprensa, porque a gente está sempre junto, quer sejam os momentos difíceis e quer sejam os momentos de mostrar as coisas positivas que acontecem na cidade. Então, a todos envolvidos, ao nosso grande secretário da Educação, professor Herman, ao governador Geraldo Alckmin, a Débora aqui, nossa dirigente de ensino, as professoras, as diretoras da escola, a professora Ângela. Olha, eu estou entusiasmado e repito uma coisa, para mim é um motivo de orgulho muito grande ser prefeito de uma cidade e contar com parceiros tão envolvidos e comprometidos como todos vocês. Parabéns a Zweig lá na fiscalização da merenda, presidente do Conselho de Merenda do Estado de São Paulo. Parabéns, Lobe, por essas conquistas, ao nosso subprefeito aqui, presente também, e a todos envolvidos aqui, ao presidente da Câmara. É assim que a gente constrói uma sociedade mais igualitária, dando uma saúde de qualidade, mais de 4 mil cirurgias eletivas, 15,2 milhões para a Santa Casa agora, estruturante, o AME já em andamento, amanhã a inauguração da CEMEI Antônio Cotrim. Nós estamos trabalhando, gente. Bom Prato. Ontem, uma fila de virando o quarteirão, os motoristas da empresa Atenas de ônibus almoçando lá pelo preço de R$1. É assim que a gente faz, gente. Vamos construindo uma cidade que seja uma cidade mais justa, uma cidade mais saudável, uma cidade mais educadora, em que os nossos filhos, nossos netos encontrarão uma sociedade tão boa ou melhor do que a nossa. Jornal DBC Web. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Depois de falar sobre a inauguração da escola, o Paulo ainda comentou com a reportagem do nosso Jornal DBC, e especial para o Panorama Geral, que o velório municipal vai ser renovado, vai ser reformado, e há também um projeto para novos pontos de ônibus na cidade. Prefeito Paulo Roberto Altomani falando com os amigos do Jornal DBC. Então, nós temos guardado lá no Condusc R$1.800.000. Nós estamos apresentando esses projetos de revitalização, tanto dos pontos de ônibus, como do velório, e também o camelódromo, que nós vamos fazer uma rua, tipo rua 24 horas lá, modelo um arco muito bonito. Assim que o Condusc aprovar, os projetos estão prontos, nós vamos ter o dinheiro de volta para a prefeitura, aprovado pelo conselho, para poder fazer essas obras. Os pontos de ônibus e o velório está entrando na reunião do Condusc, me parece que hoje. Jornal DBC Web. As notícias que você procura estão aqui. Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o PIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações: atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. Ter uma paixão é ter orgulho de levantar uma bandeira. E há 46 anos, a bandeira da Unimed é estar sempre ao seu lado. Nos sorrisos, nas alegrias, nas conquistas e na superação. Afinal, para nós da Unimed, cuidar da saúde é mais que oferecer serviços médicos. É a nossa vocação. Somos Unimed. E saúde é a nossa bandeira. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Você está acompanhando a apresentação diária do nosso Panorama Geral.
Você sabia que a lagoa da UFSCar passou por fiscais da CETESB? O pessoal fala, a gente educa, faz, participa, mas abandonaram a lagoa lá da UFSCar. A CETESB foi chamada, houveram denúncias que esgoto está sendo jogado na lagoa e na sexta-feira fiscais da CETESB lá estiveram colhendo água, analisando e devem apresentar um laudo em 30 dias. Já pensou? Dentro da própria Universidade Federal, a lagoa está contaminada. São assuntos importantes para todos nós. E já que nós estamos falando da Universidade Federal, nós vamos conversar agora com o presidente do Sindufuscar, o Sérgio Pinheiro Nunes. Os servidores federais voltam ao trabalho após determinação judicial. E hoje, nessa segunda-feira, vamos ter uma reunião entre o MEC, governo federal e sindicato para definir aí as marchas da negociação. Voltam a funcionar, voltamos às aulas normais, porque precisamos sempre atender aos nossos estudantes e aqueles que estão conosco. Bom dia, nós, dirigentes sindicais, os representantes da federação, da FASUBRA, nós recebemos isso com muita surpresa, essa judicialização da greve, uma vez que partiu de um governo que se dizia dos trabalhadores e que criminaliza um movimento paredista, um movimento de trabalhadores. Nós fomos pegos, de certa forma, de surpresa com essa decisão, porém, ela não tem apenas um lado negativo. Ela também tem um aspecto positivo que determina que o governo abra imediatamente mesa de negociação. Portanto, no dia de hoje, logo mais à tarde, o Ministério da Educação, o Ministério do Planejamento deverá estar se reunindo com a direção nacional da FASUBRA para que possam ser retomadas as mesas de negociações que foram o fruto do movimento grevista, uma vez que o governo havia interrompido as mesas de negociações, havia uma dificuldade muito grande em avançar nas negociações daquilo que foi acordado durante a greve de 2012. Na decisão do Superior Tribunal de Justiça, há uma determinação também de que se o governo não abrir as mesas de negociações, se as mesas de negociações não avançarem, a possibilidade dessa liminar ser cassada. É preciso lembrar que essa liminar determinou uma multa diária a todos os sindicatos das universidades federais, os técnicos administrativos, uma multa diária de R$200 mil, que fez com que todos os sindicatos retornassem, praticamente todos os sindicatos retornassem ao trabalho e se encerrasse a greve nas universidades federais. Essa possibilidade agora de negociação também com os sindicatos também junto aos órgãos competentes, isso aí anima um pouco também a negociação que de repente pode ser atendida? O que nos fortaleceu primeiro a questão da não possibilidade do código de ponto dos dias parados, o não desconto dos dias parados e nem a possibilidade de faltas injustificadas. O que nos anima muito é continuar avançando na negociação com os reitores no tocante à nossa pauta interna. É preciso lembrar que aqui em São Carlos nós temos vários pontos a serem discutidos, inclusive a questão da democratização da universidade. Nós queremos a paridade nos conselhos, ou seja, a igualdade de peso no voto, na discussão e no voto. Nos conselhos, nós queremos que os servidores inativos possam votar, participar da escolha para a reitoria. Nós queremos também a implantação da jornada de 30 horas, dentre outros pontos que passam aí pela melhoria das condições de trabalho, a contratação de mais técnicos administrativos e também por ambiente salubre de trabalho. Jornal DBC Web. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Queremos dizer a você que durante a inauguração do prédio da estrutura pré-moldada de concreto lá no terreno dos Jardins Coqueiro, Jardim dos Coqueiros, na rua Manuel Pereira 45,
foram apresentados também pela Secretaria da Educação, via a diretora regional de ensino, Débora Costa Blanco, mais 2 construções que serão feitas pelo governo do estado, Diretoria de Ensino. A Débora nos informou que vai ser construída mais uma escola, agora no terreno da Cidade Araci 4. Cidade Araci 4, na rua Reinaldo Pisani, antiga 133. A obra vai custar R$ 5.936.000 e vai atender ensino fundamental, anos finais e também o ensino médio da escola estadual, que vai atender fundamental, básico e ensino médico. E também vamos ter a construção de mais uma escola lá no Jardim Zavalha, que vai ser na rua Oswaldo Eliseu da Silva, antiga Rua 18, no valor de R$ 4.981.000 para 1.444 alunos de ensino fundamental, anos finais e ensino médio. Lembramos hoje que a cidade de Araci tem quase 50 mil habitantes. Aquele núcleo, você desceu a Serrinha, dali para baixo, cidade de Araci, Antenor e outros bairros e outros que lá estão, são mais de 50 mil pessoas que vivem ali. Por isso, é sempre importante fazer-se escola. Agora serão construídas mais 2. Uma na rua Oswaldo Eliseu da Silva, no residencial Deputado José Zavalha, e outra na rua Reinaldo Pisani, lá na cidade Araci. Uma é na cidade Araci, a outra é no residencial Deputado José Zavalha. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Panorama Geral. Agradeço o carinho, a atenção de todos que participam conosco. Amanhã voltamos com mais um Panorama Geral. Os companheiros Caril Fawaz, o Rodrigo Steiner e o Alexandre Ferrati estiveram conosco. Tenham todos um bom dia. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC.